nosso conteúdo agora da sexta prova. Quando se trabalha, professor Jorge, vamos falar de geometria molecular, que é o nosso conteúdo agora da sexta prova. Quando se fala de geometria molecular, a gente fala de estabilização das moléculas através da repulsão, né, para diminuição de repulsão dos pares de elétrons e até mesmo dos ligantes, né, que é uma teoriazinha chamada teoria Vesper, né? Então, quando se fala de repulsão, nós falamos dessa teoria aqui, ó, teoria Vesper, que é justamente a diminuição da repulsão dos pares de elétrons aqui, ó. A repulsão dos pares de elétrons. Então, esses pares de elétrons, eles ficam sempre aonde? No átomo central. Nós vamos fazer a definição de átomo central, assim como fizemos nas ligações covalentes, né? E vamos observar algumas coisinhas existentes nas ligações, principalmente aí na relação com a geometria, né? A estabilização das moléculas. Quando falamos dessa questão aqui da repulsão, nós falamos de algumas expressões que vocês não conhecem ainda, que é a principal, nuvens, né? Nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas. Quando se relaciona a nuvens eletrônicas, a relação é de ligantes, né? Ó, no caso, ligantes são os compostos que estão ligados à cadeia, né? A carbono ou a qualquer elemento que eu considere como sendo um átomo central. E os pares de elétrons que vão sobrar nos átomos centrais. Então, pares de elétrons. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre isso daqui. Nós temos, por exemplo, aqui, moléculas diatômicas, né? Vou chamar aqui de diatômica. Que tem dois átomos, exemplo, o HCl, né? Ó, o HCl, né? Está compartilhando ali com o cloro, o hidrogênio compartilhando com o cloro. Nós temos duas nuvens, nós temos a nuvem eletrônica aqui do hidrogênio, nós temos a nuvem eletrônica do cloro. O que é isso? Que nuvem é essa? É onde os elétrons estão, tá? Então, nós temos essas duas nuvens, então nós temos aqui uma molécula diatômica representando aqui duas nuvens. Tem átomo central? Não, por quê? Porque são dois elementos. Para ter átomo central tem que ser três, no mínimo três, ó, que eu tenho aqui os dois ligantes e vou ter esse aqui que é o átomo central. Então, nele é que eu vou observar se tem elétrons, né, se sobrou elétrons, e aí eu já digo para vocês, como dica, na geometria angular só é possível quando, nesse átomo central, que eu fiz aqui o exemplo, sobra par de elétron, então vai formar ângulo. Lembra da água? A água é angular, porque sobra par de elétron, ok? Então, vamos trabalhar essas nuvens, né? Vamos trabalhar essas nuvens com a questão das moléculas, né? Quantas moléculas tem, quantas nuvens. Então, quando eu tenho duas nuvens, acabei de mostrar para vocês, né? Nós temos aí, ó, duas nuvens. Vou até fazer um resumão aqui para vocês, ó. Espécie de resumo. Você olhou para a molécula e observou, aqui, ó, duas nuvens, eu vou só abreviar, tá? Ó, duas nuvens. E nenhum par de elétrons, duas nuvens, eu vou botar assim, ó, zero par de elétrons. Zero par de elétrons. Quando você observar isso daí, observou duas nuvens e nenhum par de elétrons no átomo central, então a geometria aqui é linear. Vou botar até assim, ó. Sempre, né, ó. Sempre linear. Sempre linear. O ângulo aqui é 180 graus. Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo disso que eu falei. Pronto, o CO2. CO2, a estrutura do CO2, a forma estrutural de Lewis do CO2 é essa daqui, ó. C, dupla ligação, não é isso, ó, com dois oxigênios. Isso aqui nós conhecemos, né, ó. Essa molécula aqui, eu posso fazer algumas classificações nela. Ela é triatômica. Por que é triatômica? Porque ela tem três elementos, não tem, ó? 1, 2, 3. Triatômica, não é isso, ó? Ela é triatômica e ela tem
duas nuvens eletrônicas. Por quê, professor? Por que só duas nuvens? Ela tem duas nuvens porque não sobrou par de elétron aqui, gente. Olha, quem é um átomo central é o carbono. O carbono está entre os dois oxigênios, né? Ó. Então, ele é o centro. Então, vou observar se sobrou par de elétrons. Não, porque no caso, ó, foram compartilhados direto com ele, né? Compartilhou direto com dois oxigênios. Então, não sobrou par de elétrons. Então, nesse caso, eu vou ter a formação desse ângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é, você já conhece, 180 graus, né, ó. E é sempre o quê? Linear, né, ó. Se não sobrou par de elétrons no átomo central, no caso eu tenho duas nuvens, quantos par de elétrons sobrou? Nenhum, zero, ó. Zero par de elétrons, vou abreviar, PE. Zero par de elétrons, não tenho. Eu tenho duas nuvens e eu tenho nenhum a sobra de par de elétrons. Então, quando isso acontece, nós temos o quê? Uma cadeia linear, né? Uma cadeia linear vai acontecer quando eu não tenho a sobra de par de elétrons, tá? Não esquece disso. Vamos ver o outro aqui. Nós temos outras nuvens para ser trabalhadas. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Os tipos de ligações que nós temos covalentes, ó. Só para a gente ver, nós temos a ligação covalente simples, né, ó. Tem só esse tracinho que representa a simples. Nós temos ligação covalente dupla, né? Isso que inclusive nós vimos agora nesse exemplo. Nós temos a ligação covalente tripla, né, ó. Ligação simples, ó, vou até colocar com elementos, né? Dupla, é isso, ó. E tripla, eu tô colocando os nitrogênios aqui, ó. Porém, nós temos também uma que nós chamamos de ligação dativa, que é a representação por uma seta. Nessa ligação covalente dativa, vou até colocar aqui do ladinho para você ver, ó. O nome, ligação covalente dativa. Isso aqui significa dizer empréstimo. É um empréstimo. Empréstimo de quê? Pares de elétrons. Pares de elétrons. Eu só posso emprestar se for par de elétron. Tá? Então, essa setinha que vocês estão vendo é a ligação covalente dativa, que acontece com ligações covalentes. Então, vai ter momentos que nós vamos ver que vai haver empréstimo de par de elétron, mas só de par de elétron. E nós temos isso daqui, ó, que nós representamos a nuvem. Então, aqui dentro fica elétrons, tá? Ó. Tá se deitadinho, mas pode estar em pé, vai depender da posição. Então, quando você vê essa gotinha aqui na molécula, eu tenho a molécula A, né? Ó, tem aqui a molécula A, que é o central, e aqui você vê isso daqui do lado, assim, ó. Esses daqui de lado que vocês veem, né, é o que nós chamamos de nuvens. Aqui são as nuvens. Né, ó. São as nuvens. É isso? Não esquece disso, são as nuvens. Se tiver sobrado par de elétron, aqui vamos dizer que sobrou par de elétron, então também teria outra nuvem aqui, ó. Tá, mas não sobra, não está dizendo isso para mim, então eu só considero aqui como sendo duas nuvens. É o que está acontecendo naquela primeira representação que eu fiz, né? Do CO2. É como se aqui fosse o CO2, né? O carbono, dupla, oxigênio, né? Tá assim a representação com as suas determinadas nuvens. Mas vamos voltar aqui falando agora quando eu tenho mais nuvens, né? Na molécula. Quando eu tenho três nuvens. Quando eu tenho três nuvens, tem que observar sempre, ó. Tem que observar sempre. Três nuvens. Essas três nuvens, ela tem duas possibilidades, né? Ó. Eu vou dar como exemplo aqui. Vou dar como exemplo o SO2, né? Ó. O SO2, ele vai fazer aqui a representação, gente, do enxofre no centro, porque ele está em menor quantidade, ele vai ser o átomo central. Vai sobrar um par de elétrons aqui, ó. Vai fazer uma ligação covalente dupla com o oxigênio e vai emprestar um outro par de elétrons para o outro oxigênio. E faz o empréstimo, tá? O que é que você nota com essa molécula na parte estrutural? Que sobrou um par de elétrons, né? Ó. Eu tenho três nuvens, eu vou botar de azul as nuvens, ó. Eu tenho essa nuvem do par de elétrons que sobrou, tenho essa nuvem da ligação, ó, e tenho essa nuvem da outra ligação. Só que aqui nós temos ligação covalente dativa e aqui é a ligação covalente dupla comum. Então, aqui, nós estamos fazendo essa representação, ó. Tá vendo, ó? É uma espécie de um triângulo, né? Que é que dá pra gente um ângulo de 120 graus.
Então, quando você se deparar com essa situação, onde você tem 3 nuvens, ó, classificação, 3 nuvens, né, ó. 3 nuvens. Temos, as 3 nuvens são a questão aqui tanto dos ligantes quanto dos pares de elétrons, tá? Temos 3 nuvens, temos 2 ligantes, eu vou colocar até aqui, ó, 2 ligantes, que são justamente os 2 hidrogênios, né? Não sobra elétrons, não sobra, aliás, perdão, sobra sim, um par de elétrons, né, ó, um par de elétrons, não é isso? Sobra um par de elétrons. Não é? Então, a geometria aqui, gente, vai se resumir, tudo isso daqui se resume à geometria angular. Então, nós temos aí uma cadeia, uma molécula de geometria angular. Mas ainda continuando com as 3 nuvens, eu vou fazer agora a representação do SO3. Vou fazer bem aqui embaixo mesmo, tá? Agora o trióxido de enxofre. Vou representar o trióxido de enxofre. Vou colocar aqui para ter mais espaço. Vou representar o trióxido de enxofre assim, do jeito que eu fiz, ó. Coloco o átomo central, né? Ó, eu vou fazer uma ligação covalente dupla com o oxigênio aqui. Vou emprestar um outro par para cá. Eu não posso ficar com 12 elétrons, que é o que ficaria aqui, tá? E faço uma outra dativa com esse outro oxigênio que vai representar aqui em cima. Trocando em miúdos, o que é que você vê? Qual a diferença? Aqui não sobrou mais o quê? Par de elétron. Então, qual a diferença dessa para essa? Primeiro, que aqui nós temos 3 nuvens, isso é fato, né, ó. Aqui nós temos 3 nuvens. Você acabou de entender quais são as nuvens, né, ó. 1, 2, 3, que são os ligantes ou o par de elétron livre. Nesse caso, não sobrou elétrons. Então, nós temos 3 ligantes. Então, vai ser 3 nuvens. O que mais? 3 ligantes, que são os 3 oxigênios. 3 ligantes. Quem mais? 0 par de elétrons, não sobra, não é isso? Não sobra par de elétrons aqui. Né? Não sobrou par de elétrons. E, consequentemente, a geometria aqui, mesmo sendo, ó, se eu traçasse aqui, seria do mesmo jeito da outra, né? Ó, tá vendo? Ó? Formaria um triângulozinho, do jeito que eu fiz com a outra aqui, ó. Também produzindo um ângulo aqui de 180. E a geometria desse aqui, não confunda, tá? Ó, esse é angular. A geometria desse daqui é chamada de trigonal. É a geometria trigonal, tá? Tri 3, né? Eu vou ter os 3 ligantes representados, independente do tipo de ligação, se ela é dativa, se ela é simples, se ela é dupla, se ela é tripla. Se você tem 3 e não sobrou, eu tenho 3 nuvens, 3 ligantes, e não sobrou par de elétron, eu tenho geometria trigonal, ou trigonal plana. Alguns livros chamam de trigonal plana. Tudo bem? Vamos prosseguindo, agora vamos aumentar a quantidade de nuvens, tá? Vamos aumentar aqui a quantidade de nuvens, agora vamos sair com 4 nuvens. A nossa aula aqui é bem sucinta, bem explicada, bem resumida, mas vocês vão fazer a atividade da página 303, não esquece disso. Página 303 é a nossa atividade, ok? Então, quando eu tenho 4 nuvens, vou ter aqui 4 nuvens. Nessas 4 nuvens eu tenho algumas possibilidades, né? Quando a gente tem, vou botar aqui, possibilidade 1, vou botar assim, ó, 1. Quando a gente tem 4 nuvens, 4 nuvens e 2 pares de elétrons. 2 pares de elétrons. Vou colocar assim para ficar mais... No caso aqui, ó, botar em parênteses, livres, né, ó. 2 pares de elétrons livres. Então, quando isso acontecer, você olha para a molécula e vê isso daí, quem é que eu posso dizer com isso, professor? A água. Vou botar o exemplo aqui da água, né, ó. H2O. Como é que é a forma estrutural da água, que eu mostrei para vocês várias vezes, né, ó. Vai sobrar 2 pares de elétrons aqui fora, ó. E vai ter 2 ligações covalentes simples aqui com os hidrogênios, ó. Não é? Formando um ângulo, gente, se sobrou par de elétron, não esquece.
sobrou par de elétron no átomo central, é angular. Sobrou par de elétron no átomo central, é angular. Não esquece disso. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho quantas nuvens aqui, galerinha? Me ajudem. Ó, 1, 2, 3, ó, sobrou aqui. E 4, ó, nós temos 4 nuvens, não é, ó? 4 nuvens. Quantos pares de elétrons livres? 2, ó. 2 pares. 4 nuvens, 2 pares. Então, nós temos aqui uma geometria que forma um ângulo, gente. O ângulo formado aqui, ó, é de 105 graus. É o ângulo da água, tá? Então, a geometria da água é geometria o quê? Geometria angular. Não esquece, por favor. Geometria angular, porque eu tenho 4 nuvens e a sobra de 2 pares de elétrons. Geometria angular, ok? Vamos ver outra possibilidade aqui quando eu tenho 4 nuvens. Eu vou apagar aqui. Quando eu tenho 4 nuvens, eu tenho outras possibilidades, né? Ó. Por exemplo, eu tenho 4 nuvens e eu tenho um par de elétrons sobrando no átomo central. 4 nuvens e um par de elétrons. 4 nuvens e um par de elétrons. Isso daqui, ó, no átomo central. Vou sempre estar frisando isso para vocês. No átomo central, que é o átomo C ali. Quem é que eu posso dar como exemplo disso para vocês? O NH3, a amônia. A amônia, o nitrogênio, ele faz 5 ligações, ó. Não é, ó? Ele precisa de 3 para se estabilizar. Então, ele vai fazer isso com o hidrogênio, com os 3 hidrogênios. Então, você vai notar o seguinte, que vai sobrar um par de elétron aqui, ó. Então, aqui já tem uma nuvem. Por isso que diz pra gente que são 4 nuvens, ó. 1, 2, 3 e 4, ó. Aqui em cima também é uma nuvem, porque sobrou um par de elétron. Se sobra um par de elétron, né, ó, você nota que ela não vai ficar reta assim, né? Os hidrogênios não ficam retos. Os hidrogênios vão ficar assim inclinados. Porque o par de elétron aqui em cima tem a repulsão, tem o Vésper, né? Repulsão dos pares de elétrons livres. É a tradução de Vésper. Então, eu vou tracejar aqui, ó, e vocês vão ver a geometria que vai formar, ó. A geometria formada aqui, ó. Ó. É a geometria piramidal, né? É a forma de uma pirâmide, não é isso? Ó? É a forma de uma pirâmide. É a geometria piramidal, né? Então, vamos fazer aqui as representações para eu poder entender. Nós temos 4 nuvens, 3 dos ligantes e uma do elétron livre. Nós temos 3 ligantes, que são os hidrogênios, né? Ó. 3 ligantes. Nós temos o quê? Um par de elétrons livre, não é isso? Um par de elétrons livre, nós temos aqui. Não é isso? Então, se eu tenho 4 nuvens, 3 ligantes e um par de elétrons livre, nós vamos ter aqui uma geometria piramidal. Piramidal. Não esquece, não. Geometria piramidal, tá? E a última ainda com 4 nuvens, né? Vou apagar aqui. Quando nós temos 4 nuvens, ou 4 ligantes, e tem 0 de par de elétrons, não sobra nenhum. Tem aqui um zerinho aqui, ó. Não sobrou nenhum. Eu tenho 4 nuvens e nenhuma sobra de par de elétrons no átomo central. Vou dar um exemplo. CH4, metano, né, ó. CH4. O metano, ele vai ter o carbono no centro, ó. O carbono é o átomo central, menor quantidade, né? O carbono nós sabemos que faz 4 ligações, então vai fazer a ligação desse tipo, ó. Ligações simples com os quatro hidrogênios, né? Os 4 hidrogênios. Então, nós temos aqui 4 nuvens, ó. Uma nuvem aqui, 2 nuvens, 3, 4 nuvens. Sobrou par de elétron no átomo central? Não. Se não sobrou, então não vai formar um ângulo assim, né? Então, veja só. Se eu for tracejar aqui, vai parecer muito com aquela pirâmide lá que nós fizemos, né? Ó.
né, ó, parece muito, né, com aquela pirâmide lá do piramidal, parece muito, não é isso? A diferença é que nessa aqui nós temos 4 nuvens, vou abreviar, nuvem, nós temos 4 ligantes, né, ó, nós temos 0 par de elétrons aqui, ó, nós temos 0. E quando isso acontecer, nós temos uma geometria chamada de tetraédrica. Tetraédrica. E aí é a representação desse composto aí, né? Que é um tetraédrico. Gente, nós vamos parando por aqui, tá? Foi mais ou menos isso que era para eu ter falado para vocês na aula pela manhã, mas infelizmente fiquei sem energia na região, então fiz a gravação e essa aula vai estar para vocês no sala de aula. Tá ok? Faça a atividade da página 303. Próxima aula a gente vai debater as questões. Tá ok? Eu desejo a vocês ótimos estudos e até a próxima aula, crianças.